Olá, pessoal, boa noite. Hoje, na aula de hoje, a gente vai continuar vendo sobre grafos, tá? Como falei, grafos é um assunto aí bem importante, tanto na computação quanto programação competitiva, e é bem abrangente, tá? A gente vai ver apenas alguns dos assuntos de grafos durante o curso, e esse é o segundo/terceiro que a gente vai ver hoje, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre menores caminhos, tá? Em um grafo ponderado, ou até mesmo não ponderado. E também, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre árvores geradoras mínimas, tá? O algoritmo de Kruskal. Beleza? Eu já peço desculpa porque durante a aula de hoje eu vou fazer algumas configurações do meu computador, porque eu formatei ele ontem e eu ainda não terminei de instalar nada, basicamente. Vou falar aqui agora. Já temos o VS Code, tá? Então, o primeiro assunto que a gente vai falar é algoritmos de menor caminho. Vou baixar o OneNote aqui rapidinho, para eu poder desenhar e ficar mais fácil. Claro, eu permito. Acho que é esse, né? Não sei não, hein? Já vem instalado. Que droga, hein? Maravilha. Você não vai instalar o Office, hein? Paciência, né? Esse é o jeito de Paint mesmo. Hum, Talvez seja esse. Não sei. Pô, tinha um bonitão que baixava. Qual é? Será que é esse feioso? Já tá instalado. Deve ser esse feioso aí. Vamos de Paint, então. Paint maior que todos, tá? Acho de tanta coisa essa aberta. Beleza, compilador já foi. Lasco. F. É só arrumar o. Mais. Qual que é o caminho que ele tem que estar mesmo? Sei lá, em 64 talvez. What? Tá tudo vazio. Que doideira. Que doideira. Não sei mais instalar o... Achei, instalei, tem que colocar essa bodega. Version. Ah, Ô, Nadinho. Você sabe qual que é a variável de ambiente que tem que colocar, ou não? Oi? Sabe qual que é a variável de ambiente que tem que colocar? Ah, tá. Para instalar o C++? Tem uma variável lá no caminho, mas esqueci, talvez seja só lá. Eu acho que é do Bin. Oi? Entra no... Ah, tá. Eu não vou saber, não. Deixa eu ver qual que é o caminho aqui. MC64. Eu acho que não é só esse daqui, não. Tem um outro. Cadê o universitário que tem o passo a passo e fez para avisar para nós?
Qual é, cara? Sério isso? Ô, Dodinho, tá assim no meu. Tem que botar essa pasta aqui. Achei. Ah, tinha mandado no chat já. É a mesma? Tá. F edita. Tava quase lá, né? Tava metade do caminho já. Ver se vai funcionar. Ah, e aí eu já continuo. Mas enfim, falando sobre algoritmos de menor caminho, tá? O que é um algoritmo de menor caminho? Basicamente, sempre que a gente tem um grafo com pesos, ou até mesmo arestas de mesmos pesos, vai ficar assim uma noite aí, né? Ou até mesmo quando. Tá, maravilha, Jesus amado. Legal, legal. Acho que dá para desenhar. Beleza, dá para desenhar. Uma branco, chega a dói a vista, mas tudo bem. Sempre que a gente tem um grafo com pesos, tá? Nas arestas, por exemplo, esse cara aqui, a gente pode estar interessado em responder perguntas do tipo: qual que é o menor caminho para eu sair de um vértice específico, tá? Por exemplo, sair desse vértice aqui até eu chegar nesse vértice aqui. Qual que vocês acham que é o menor caminho? E esse menor caminho, normalmente, ele está relacionado com a soma dos pesos das arestas que tem, tá? No caminho que você escolhe. Então, por exemplo, para esse cara aqui, eu tenho várias opções de caminhos, né? Eu posso vir daqui para cá para chegar nele, eu posso vir daqui para cá e daqui para cá, eu posso vir aqui ou eu posso vir aqui, tá? Então, eu tenho várias formas de chegar no mesmo ponto, tá? Só que cada uma dessas formas, ela pode ter um peso diferente, tá? Pode ser que seja diferente, pode ser que não, mas normalmente tem um peso diferente. Por exemplo, se eu venho por esse caminho aqui, e eu digo que o peso de um caminho, ele é basicamente a soma das arestas, então nesse caso aqui eu tenho que é 1 mais 4, concordam comigo? Porque é a distância de eu vir daqui para cá mais a distância de eu vir daqui para cá. Tudo bem? Então, tem como eu fazer esse caminho com custo 5, né? Dado que o custo de uma aresta, o custo de um caminho é a soma das arestas. Mas se, por exemplo, eu decidir ir por outro caminho, tá? E eu decidi ir, por exemplo, por esse caminho aqui, ó, que não tem nada a ver, usando 3 arestas, eu posso dizer que o custo dele é 3, tá? A primeira aresta, mais 4, que é a segunda aresta, mais 1, que é a outra aresta, tá? Isso daqui dá 8, né? Então tem várias formas de eu sair de um ponto e chegar em outro ponto. Quando a gente está falando de menores caminhos, o nome já diz, tá? A gente está interessado de todos os caminhos, qual que é o menor deles, tá? E aí a primeira coisa, pode ser que existam vários menores caminhos, tá? Pode ser que existam vários, não necessariamente tem apenas um. Mas dentre os vários, a gente está interessado em pegar pelo menos um deles, beleza? Em questão de programação competitiva, normalmente a gente não se interessa pelo caminho em si, tá? Qual que é as arestas em si? Normalmente a gente só está interessada no custo, tá? A gente só está interessado no custo. Porém, se a gente quiser saber qual caminho é esse, a gente também consegue, beleza? O exemplo mais clássico é quando a gente tem pesos, quando o custo do caminho é a soma dos pesos nas arestas, tá? Mas pode ser que existam outros caminhos, tá? Pode ser que seja, por exemplo, a gente pode dizer que o custo do caminho é a quantidade de arestas, tá? Pode ser que seja a quantidade de arestas e não a distância. Você quer passar pela menor quantidade de arestas possível. Pode ser que seja, tá? É bem clássico. Dá até para responder mais fácil quando for só a quantidade de arestas, ou coisas do tipo. E aqui, para esse primeiro exemplo, para facilitar, a gente vai considerar que todas as arestas elas têm pesos maiores ou iguais que zero, tudo bem? Por quê? Porque se eu tiver peso negativo, isso daí dá uma complicaçãozinha a mais e é um outro algoritmo que resolve isso, beleza? Então todas as arestas nesse exemplo vai ter peso maior ou igual que zero.
Então, voltando ao problema, qual que é, para ver se vocês entenderam de fato o que é o caminho mínimo, qual que é o menor caminho para eu sair desse vértice e chegar nesse vértice aqui? Alguém se arrisca a dizer qual que é o menor caminho daqui para cá? Ou não? Eu vou deixar aqui de ladinho, tá? Para vocês ir respondendo. E aí aqui no outro ladinho eu vou arrumando meu computador. Eita lasqueira. Aqui não ficou legal, não. Tá. Tudo bem? Pronto. Qual que é o menor caminho para sair daqui para cá ou vice-versa, tá? Ah, eu não tinha dado Enter naquela hora. Ninguém? Nenhum palpite de qual que é o menor caminho? Ou alguém mandou no chat, eu não vi. 7. Alguém mandou 7. 3 mais 4, concordam? Né? Alguém acha que tem outro caminho que é melhor do que 7? Por enquanto, esse cara tá vencendo, né? Foi o único que falou, né? Então, todo mundo concorda que é 7 ou alguém acha que é outro? Se eu escolhesse vir por aqui, ó, qual o custo seria? 6 me parece menor que 7, né? Seria 1 mais 4 mais 1, né? Daria 6. Alguém acha um outro caminho aí que seja mais barato? Ou não tem? Legal, né? Intuitivamente a gente acha que, né? Se você olhar assim o mais próximo, assim, distância física, é esse, né? A gente acha que intuitivamente esse cara aqui é o melhor. Nem sempre, tá? Às vezes pode ser que o menor caminho ele passa por uma caralhada de arestas, tá? Um montão, sabe? Até ir lá e chegar, sendo que esse caminho aqui tinha, sei lá, custo 1 milhão, sabe? Ou 10 milhões. E aqui só deu 100, por exemplo. Acontece, né? Então, a quantidade de arestas não necessariamente está ligada com. Eita, frila. Com o custo, tá? É quando o custo é igual à soma dos pesos. Beleza? Todo mundo entendeu qual que é o problema que a gente vai resolver? A gente vai ter um grafo, tá? Um grafo com pesos. E a gente vai responder as perguntas de qual que é o menor caminho saindo de um cara e indo para outro cara. Ok? É isso que a gente vai fazer. Ah, easy, my friends. Tudo bem. Tudo bem. Beleza, deu certo. Tem 4. Tem? Como assim? 4? Qual 4? Como assim? 4? Tem outro? Alguém falou que tinha um outro caminho e eu não vi? Qual que é o outro caminho? O Danilo. Ah, tá. Na verdade, eu confundi. Tá, agora faz sentido. Beleza. Tudo bem, não tem. Esse é o melhor caminho, tá? Então, o que acontece? Sempre que você quiser sair de um ponto e chegar em outro, e quiser saber o menor caminho para fazer isso, a gente pode usar o algoritmo de Dijkstra em grafos, tá? Isso funciona, esse algoritmo ele vai funcionar tanto para grafos direcionados, tá? Onde as arestas têm direção, né? Pode ser que tenha uma aresta só indo, ou pode ser que tenha uma aresta só voltando, quanto para grafos não direcionados. Ele funciona para os dois igualmente, é o mesmo algoritmo, funciona bonitinho, ó. Lindo, delícia, tá? E é basicamente esse algoritmo que a gente vai utilizar, algoritmo de Dijkstra, é o que a gente vai ver hoje. Tem outros algoritmos para ver isso? Esse cara aqui, ó, Dijkstra. Dijkstra. Acho que é assim que se escreve, né? Dijkstra. Beleza. Esse é o nome do algoritmo, tá? Quem inventou esse algoritmo foi esse cara. O algoritmo leva o nome dele, tá? Era um matemático lá da vida, alguma parada assim. E esse é o algoritmo que a gente vai usar hoje, na aula de hoje, para resolver esse problema de sair de um vértice e chegar em outro. Tem outros algoritmos que você pode usar para resolver esse problema? Tem. Qual que é o outro algoritmo que você pode usar? Você pode usar o algoritmo de... Acho que é... Pode usar o algoritmo do Floyd
Ford Warshall, como é? Floyd Warshall, Floyd ou é Ford? Floyd, é Floyd, né? Floyd Warshall. Isso aí. Você pode usar esse algoritmo aqui, tá? Que eu não sei escrever o nome do cara direito. Floyd Warshall. Que ele também responde, é até menor, tá? O código é 4 linhas, tá? E por que você vai dar um código maior? Como é que escreve? O código desse algoritmo aqui, ele também responde qual que é o menor caminho entre dois pares de vértices, digamos assim, tá? Esse cara aqui, o Dijkstra, ele roda em complexidade n log de vértices mais arestas, tá? Tá péssimo aqui para desenhar, beleza? N log de vértices mais arestas, eu acho, o Dijkstra, tá? E o Floyd Warshall, ele roda em n ao cubo, tá? Só que, beleza, por que eu usaria o Floyd Warshall se é n ao cubo? É porque o Dijkstra, ele acha o menor caminho, tá? O Dijkstra, ele acha o menor caminho entre um vértice. Jesus amado. Com todos os outros n vértices, tá? Então, saindo de uma origem, ele acha a distância dessa origem para todos os outros, não só para um cara, ele acha para todos os outros. E o Floyd Warshall, ele sai de todo mundo para todo mundo, tá? Então, se você quiser calcular o menor caminho de todo mundo para todo mundo, você usa o Floyd Warshall, tá? É melhorzinho. Ou você roda o Dijkstra n vezes, tá? Mas se você rodar o Dijkstra n vezes, vai ficar n vezes isso aqui, vai ficar n ao quadrado vezes n é o número de vértices, tá? Talvez fosse melhor botar vértices, tá? Eu acho que é vértices vezes vértices mais arestas, é algo assim. Então esse é o algoritmo, tá? De Dijkstra, e esse é o do Floyd Warshall. Tem um outro, tá? Tem um outro que calcula o menor caminho quando a gente tem arestas negativas, que se eu não me engano é prim? Não lembro. Não lembro se é prim. Não, prim é para gerador mínimo. Qual que é o nome do outro? Esqueci. Bellman Ford, obrigado. Delícia. Bellman Ford, tá? Bellman Ford acha o menor caminho de um vértice para os outros quando a gente tem ciclo negativo, tá? Porque se a gente rodar um Dijkstra e tiver um ciclo negativo, ele entra em loop, tá? Porque ele vai ficar rodando ali naquele loop para sempre, porque sempre está diminuindo o valor, tá? Mas enfim, é basicamente essa brincadeirinha, tá? A gente tem Dijkstra, que é o que a gente vai ver hoje, a gente tem Floyd Warshall, que roda em n ao cubo. Floyd Warshall, o código é bem pequenininho, eu super recomendo todo mundo a dar uma olhada nele depois, quem sabe a gente veja isso numa aula de conteúdo aleatório, mas ele usa basicamente programação dinâmica em grafos, tá? Se você não quiser entender a programação dinâmica, você decora 4 linhas de código, bota lá no seu negócio e funciona, tá? É muito útil, tá? Dependendo do problema, a gente roda o Floyd Warshall porque o código é menor e a complexidade passa, tá? Mesmo não precisando calcular de todo mundo para todo mundo, paciência. Né? O código do Dijkstra é maiorzinho. E o outro é se você tiver ciclo negativo. Se você tiver aresta negativa, você usa o Bellman Ford. Spoiler, eu nunca usei Bellman Ford na minha vida, tanto é que eu não sei codar. Eu acho que eu nunca codei na minha vida. Talvez seja por isso que eu sou ruim, né? O Dijkstra N vezes ainda é melhor que Floyd. Depende do que você chama de melhor. Eu prefiro o Bellman Ford, prefiro Floyd, porque o código é menor e para mim ser menor é melhor. Mas sim, ele é mais eficiente, né? Na verdade, não necessariamente ele é mais eficiente. Eu acho que depende da quantidade de arestas. Se o grafo for completo, eu acho que o Dijkstra é pior, porque o Dijkstra tem um log aqui, tá? Ele tem um log. Então, se você tem um número de arestas igual a v ao quadrado, tá? Um grafo completo, você vai ter que vai ser v log, tá? De v, e aí a gente diz que o e é igual a v ao quadrado, né? Então, v ao quadrado, quando o grafo é completo. E aí, isso aqui a gente fica um v só, né? E aí vai ficar v log. Log de v ao quadrado. É isso? Não, na verdade, eu acho que é vértice mais arestas. Log de vértice mais arestas. É uma parada assim, não lembro qual que é. Não lembro qual que é a complexidade, não.
Cabeça não. Mas enfim, eu acho que o Dash N vezes, quando o grafo é completo, é ruim, tá? É mais ruim. Então é melhor o Floyd. E ao quadrado. Não, acho que não é, não. Com certeza que não é. É, a gente pode fazer um teste depois, tá? É, diabo da complexidade do Dice. Cadê a complexidade aqui? Pronto. Vértice mais arestas, log de vértices. Tá, é essa daqui. Então, quando esse cara aqui é o quadrado, aras arestas, então vai ficar n ao quadrado vezes isso aqui e tem um log aqui, tá? Então talvez esse log piore, tá? Fica cúbico também. Vai ficar cúbico, só que tem um logzinho ali, eu acho que deixa pior. Na prática, pode ser que rode melhor, né? Por alguma amortização do destino, mas se você tiver um grafo completo, o que é um grafo completo, ou próximo de completo? É um grafo que ele tem basicamente todas as arestas, é basicamente isso. Tipo, tem aresta de todo mundo para todo mundo, desculpa. Mas enfim, continuando. Vamos para o que interessa. Todo mundo entendeu o que o algoritmo faz, tá? E que algoritmo a gente vai usar. Concorda? Correto? Se sim, eu vou explicar exatamente como que é o algoritmo agora. O algoritmo de Dijkstra é um algoritmo guloso, tá? Ele é um algoritmo guloso. Então, todo mundo aí lembra da aula de gulosos? Quem não lembra, F, né? Mas o grafo é um algoritmo guloso. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um vértice inicial, um vértice de origem, tá? Vou botar aqui origem, tá? Um osão de origem. A gente vai ter três tipos de vértices, tá? Que a gente usa no algoritmo de Dijkstra. A gente tem esse cara aqui que é o vértice inicial, ou a origem, que é de onde a gente está saindo, tudo bem? A gente vai ter aqui um conjunto de vértices aqui na barreira, aqui, sei lá como é que o pessoal chama nas aulas, que são candidatos, são os caras que esse vértice conhece, que essa origem conhece que existe, tá? E que ele sabe qual que é a distância daqui para cá. E tem um outro conjunto de vértices aqui lá na frente, que são os vértices que ele não tem ideia nem que os vértices existem, tá? Pode ser que ele nunca consiga chegar lá, tá? Então, eu vou botar aqui desconhecidos, tá? Assuma que é desconhecidos, vocês entenderam. E aqui são os vértices que eles conhecidos, tá? Os que eles conhecem. E vocês entenderam, né? Ok? Então, tem a origem, tá? Tem os vértices que ele conhece e tem os vértices que ele não tem ideia que existem ainda, tá? Inicialmente, ele só tem o vértice aqui, que é a origem, tá? E ele não conhece ninguém, tá? Ele não conhece ninguém. Inicialmente, ele não conhece ninguém. O que ele faz? Ele vai lá, tá, na verdade, ele conhece só ele mesmo, desculpa, ele conhece só esse mesmo, tá? Então, ele vai lá, pega, desses vértices que ele conhece, ele pega, tipo, o cara que tem o menor caminho de todos, tá? Que no caso é ele, né, que é 0, tudo bem? Então, ele pega o cara que tem o menor caminho de todos, beleza? E ele pensa assim, olha, desses caras aqui que eu selecionei, acabei de selecionar um. Então, vamos botar aqui um passo a passo, ele acabou de selecionar um cara, que é dos que ele conhece, tá? Dos vértices conhecidos, é o menor que tem, tá? O que tem a menor distância. Então, dos vértices conhecidos, ele pega o que tem a menor distância, e aí ele pega todas as arestas dele, tá? Que saem dele, e ele vai para olhar para esses vértices, tá? Então, se esse vértice estava no conjunto dos vértices desconhecidos, é porque ele acabou de ser movido para cá, porque ele vai ser conhecido, né? Porque eu acabei de conhecer ele, tudo bem? Então, é o cara que eu não tinha ideia de qual era a distância dele, e a primeira vez que eu estou vendo ele na face da Terra, é o cara que eu vou olhar para ele a primeira vez. Normalmente, esse cara tem distância infinito, tá? Então, a gente começa ele dizendo que ele tem distância infinito, e aí é a primeira vez que a gente está mudando a distância dele, tudo bem? Então, beleza. Selecionei esse vértice aqui, estou olhando para esse vértice, eu vou percorrer todas as arestas que saem desse vértice, e para todas as arestas, eu vou ter o seguinte, eu vou ter o vértice atual, tá? O cur. E agora eu tenho um outro vértice, que é vou botar aqui um new, tá? E essa aresta
que sai de Curry e chega em New, ela tem um peso, tá? Ela vou dizer que ela tem um peso aqui P. Tudo bem? Que ela tem um vértice, um peso P. Significa que, se eu estou indo para um vértice que ele era desconhecido, vocês concordam comigo que, até agora, a menor distância para ele é a distância para eu chegar nesse vértice mais P. Vocês concordam comigo? É a distância que eu tinha de chegar nesse vértice mais P. Tudo bem? Porque é o único jeito, é a primeira forma que eu tenho de conhecer, de chegar nesse cara. Não conheço nenhuma outra. Então, é a primeira delas. Então, a menor distância para esse vértice aqui é a distância do meu vértice atual mais P, que é eu fazer o menor caminho para eu chegar nesse cara mais essa aresta. Vocês concordam comigo? Todo mundo entendeu essa parte? Todo mundo está de acordo? Que quando eu saio de um vértice e chego em um outro que nunca foi conhecido antes, a menor distância é a distância atual mais P. Tudo bem? Beleza. Dito isso, a gente sabe que quando a gente sai de um cara aqui e vai para um vértice desconhecido, a gente leva ele para o mundo dos vértices conhecidos, tá? A gente meio que traz ele daqui para cá. E a gente já sabe a distância dele até agora, tá? A gente já sabe a distância dele até agora. Beleza, certo? Dito isso, tá? Dito isso, o que acontece quando eu saio de um vértice conhecido e chego em outro vértice conhecido, tá? Se eu saio de um vértice desconhecido e chego em outro conhecido, pode acontecer uma de duas coisas. Primeira coisa é o seguinte, primeira coisa que pode acontecer é o que aconteceu aqui no final das contas foi o seguinte, eu estava num vértice conhecido, eu estou indo para esse cara, tá? Usando essa aresta aqui, só que de alguma outra forma anterior, se ele é conhecido, é porque alguém, tá? Alguém já tinha descoberto ele antes, e já tinha feito essa soma aqui. Então, esse cara aqui, ele já tem uma distância, tá? Ele já tem aqui, digamos assim, uma distância possível para ele, uma menor distância possível, tá? Então, o que acontece aqui é, eu tenho agora pelo menos duas formas de chegar nele. A forma anterior, tá? Que tem um custo C, e a nova forma atual, tá? Que é essa daqui, que a forma atual é o custo desse cara aqui, mais o custo dessa aresta, que eu estou usando agora, mais P. Então, eu tenho duas formas, pelo menos duas formas, de chegar nesse cara. Qual das duas é a melhor? Ora, se eu estou querendo minimizar, é só eu ver. Se por acaso o custo dessa aresta aqui, esse C aqui, for maior do que essa soma aqui, significa que é melhor eu passar por essa aresta. Então, o caminho que eu conhecia antes, embora eu tenha achado ele primeiro, não necessariamente ele é o melhor, tá? É o caso de, por exemplo, a gente ter chegado aqui, tá? Nesse caso aqui, né? Ele descobriu um caminho e depois ele descobriu que esse outro caminho é menor, tá? É menor. Então, significa que esse cara aqui, ele é o melhor caminho que tem, tá? Então, quando isso acontece, é melhor eu ir por essa aresta, tudo bem? Quando isso acontece, a única coisa que eu faço é atualizar a distância do menor cara, tá? Então, a distância desse cara aqui, ao invés de ser C, vai virar esse cara mais esse cara aqui, tá? Então, eu estou atualizando essa distância. Então, uma vez que eu escolhi a origem, passei por todas as arestas aqui, fazendo essa atualização aqui, tá? Essa nova atualização, o que vai acontecer é, eu vou ter... Deixa eu... Eu vou ter aqui um novo conjunto de vértices conhecidos, tá? Então, eu vou simplesmente terminar de processar esse cara aqui inicial, tá? Eu falei. Eu vou terminar de processar ele. Sei lá, esse aqui. Eu vou terminar de processar ele. E agora eu tenho um conjunto de vértices que eu acabei de conhecer aqui, tá? Conjunto de vértices que eu processei ele agorinha. Oh, maravilha. Que merda, hein? Que eu processei ele agorinha, que eu atualizei eles agora. E dentro desse conjunto de vértices conhecidos, tá? Dos vértices conhecidos, tirando o cara que eu acabei de processar, tá? Eu excluo todo mundo que eu processei, no caso só esse. De todo essa galera, eu sei que eles são conhecidos e eu tenho uma desconfiança de qual que é a menor distância para eles. Essa desconfiança é baseada nesse algoritmo que a gente acabou de olhar, tá?
de a gente sempre ir atualizando essa menor distância. O que acontece se eu já processei esse cara, de todo mundo que está aqui nesse universo de caras conhecidos, um deles com certeza eu não consigo diminuir a distância, tá? Por que que um deles eu não consigo diminuir a distância? Porque, né? Por quê? Porque se eu já processei todo mundo aqui, tá? Todas as origens, se eu já processei todas as arestas, o único jeito de eu chegar nesse cara aqui, ó, por exemplo, vamos supor que esse cara aqui, a gente está dizendo que esse cara aqui, a menor distância dele, a gente já sabe que é essa, não tem como diminuir, tá? A gente não tem como isso daqui acontecer mais, tá? De uma nova aresta diminuir o peso dele, tá? Então vamos dizer que esse cara aqui, a gente está assumindo para esse cara específico que a gente escolheu, não tem como diminuir a aresta, tá? Eu estou dizendo que um deles não vai ter, e por acaso é esse, tá? Por que que isso é verdade? Porque se esse cara tivesse como diminuir a aresta, significava que eu tinha que sair de alguém aqui e chegar nele, tá? Só que, para eu sair de alguém e chegar nele, de um conhecido para um conhecido, esse cara aqui, essa aresta tem custo positivo, tá? Maior ou igual que zero. Né? Vamos supor que é só maior que zero, tá? Maior que zero. Então, se eu usar mais uma aresta, se eu usar aqui mais uma aresta, esse peso vai aumentar. Tudo bem? Por que que vai aumentar? Porque esse cara aqui, ele é o menor de todos, tá? O cara que eu escolhi, ele é o menor de todos, é o menor, que tem a menor aresta. Então, se ele é o menor de todos, e eu estou saindo de um cara que é pelo menos maior ou igual que ele, e eu somo um valor positivo, esse valor vai ser maior do que ele, né? Então, de todo mundo que tem nos vértices conhecidos aqui, o cara que tem o menor custo não tem como mudar o valor, não tem como diminuir, tá? Então, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer a partir do momento que eu processei o primeiro elemento, o próximo elemento que eu vou processar é desse conjunto de vértices conhecidos aqui, tá? Esse conjunto de vértices conhecidos, eu vou pegar o menor de todos, o que tem o menor, a menor aresta, o menor custo, tá? O menor custo até então. Esse próximo cara, com certeza, ele vai ser o menor de todos, tá? Não tem como eu diminuir mais o valor dele. Aí o que é que eu pego? Eu pego ele, trago ele para cá, tá? Como se fosse a origem, digamos assim, e faço o mesmo algoritmo, tá? Então eu removo ele dos vértices conhecidos, digamos assim, trago ele como se fosse a minha origem e continuo o algoritmo, tá? E eu vou processar ele. Então, em pseudocódigo, isso daqui fica mais ou menos assim, tá? Sim, não, não. Então, em pseudocódigo fica mais ou menos assim, tá? A gente escolhe o vértice atual, beleza? A gente escolheu o vértice atual. Processa todas as arestas que saem desse vértice, atualiza a distância de todo mundo. E aí, na hora de atualizar a distância de todo mundo, é exatamente aqui, ó. Eu tava saindo desse cara, né? Ops, travou. Tava saindo aqui, por exemplo, dessa origem aqui, né? E agora eu estou atualizando as arestas que saem dele, tá? Então, estou atualizando a distância de todo mundo, tá? Se por acaso a distância diminuir de um vértice diminuir, atualiza ela, tá? Coloca na fila. Esse coloca na fila eu já explico, tá? Eu vou colocar atualiza ela. Depois disso, você basicamente pega o vértice com a menor distância que não foi processado, tá? Você pega o menor vértice aqui, o vértice com a menor distância, tá? E repete o algoritmo. Até todos os vértices terem sido processados, beleza? Nesse passo a passo aqui, vocês sabem pegar, dado o vértice atual, vocês sabem, né? Que eu já fixei. Você consegue processar todas as arestas, é só fazer um for pelo grafo. A gente consegue atualizar a distância de todo mundo, só que esse passo aqui de pegar o vértice com a menor distância que não foi processado, esse cara que normalmente é o lento, tá? Por que que ele é lento? Porque
Para a gente percorrer todos os vértices que não foram processados e pegar o menor, a gente teria que fazer um for, tá? E aí, isso daqui ficaria n ao quadrado, tá? Então, como é que, dada uma lista de elementos, que estrutura de dados vocês usariam para pegar o menor elemento, inserir caras lá, remover o menor, porque quando a gente pega o menor, a gente tem que remover, né? Remove ele da lista de vértices a serem processados. Então, o que a gente tem a gente precisa de uma estrutura de dados que pega o menor elemento de lá e remove o menor elemento, tá? Que estrutura de dados faz isso de forma eficiente? Alguém sabe? 7. 7 é uma boa, dá para fazer isso com 7. Fila de prioridade, também dá para fazer com fila de prioridade. Ambos resolvem, tá? Tanto 7 quanto fila de prioridade resolve. Você pode fazer com um ou com o outro. No caso aqui, a gente vai usar fila de prioridade. Por quê? Embora ambos os casos, tanto 7 quanto fila de prioridade, funcionem em complexidade logarítmica, tá? Ambos funcionam em log para fazer as operações. O log da priority queue é melhor, tá? Ele tem uma constante um pouco melhor do que o do 7. Então, priority queue é mais eficiente nesse caso. Fonte, vozes da minha cabeça, tá? Não sei provar, mas confia, tá? Isso acontece porque, normalmente, o 7, ele faz, além de pegar o menor elemento e remover o menor elemento, o 7 faz outras coisas. Como, por exemplo, o 7, ele remove duplicidade, tá? Então, ele não deixa de colocar elementos duplicados. O 7, dá para você fazer busca binária lá dentro, dá para você checar se um elemento existe ou não, tá? Então, para você ter uma estrutura de dados que faz tudo isso e mais um pouco, esse mais um pouco custa mais caro, tá? Então, como a priority queue faz menos coisas, normalmente a estrutura de dados que fazem menos coisas é mais eficiente, tá? O 7 ele faz mais coisas que a priority queue. Então, sempre que você estiver mais ou menos nessa situação, saiba que o que faz menos coisas provavelmente é mais rápida, tá? Porque se não fosse, ele podia simplesmente usar o 7. Não tinha por que criar uma fila de prioridade, né? Porra. A única utilidade seria, né? Então, no caso, a gente vai utilizar uma fila de prioridades para a gente achar o menor elemento e de remover o menor elemento. Todo mundo conseguiu compreender aqui a ideia? Uma vez que compreenderam, eu vou fazer um passo a passo aqui, tá? Vou supor que eu estou saindo desse cara e eu vou calcular a menor distância saindo dele para todo mundo, tá? Ver se vocês entenderam. Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte. Eu vou ter aqui um array com a distância de todo mundo, tá? Vou botar aqui a distância de todo mundo. E aqui eu vou precisar nomear os versos. Esse é 1, já está nomeado, né? É de 1 a 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vértices. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Eu vou deixar em branco quando a gente não sabe a distância, tá? Porque no computador a gente coloca isso como... Na ideia é a distância infinita. Então, todo mundo que está com valor em branco aqui é porque a gente não conhece esses vértices, tá? A gente não sabe a distância deles, beleza? No computador, a gente coloca... No código, a gente coloca isso como uma distância muito, muito grande, tá? Que seria o infinito, né? Qualquer valor seria menor. Qualquer outra distância seria menor. Então, vamos fazer o Dasher saindo do vértice 1, tá? Então, se ele sai do vértice 1, a gente com certeza sabe que a distância do 1 para o 1 é 0. Por quê? Porque eu não ando nada, é só ficar parado. Ficar parado não custa nada, tá? Então, é 0, tá? E aí, o que eu vou fazer saindo do 0, tá? De todo mundo, eu vou ter aqui a minha lista, tá? Dos vértices que eu conheço, tá? Vou ter aqui a lista dos vértices que eu conheço. Nesse caso, eu só conheço o vértice 1, tá? Do vértice 1, qual que é o que tem a menor distância? O que tem a menor distância é o próprio 1, né? Porque só tem ele, né? Fácil. Então, eu vou processar ele. Para eu processar, eu percorro as arestas dele, no caso, 2 arestas. Tanto faz a ordem, tá? A ordem das arestas que você processa não importa. Então, vamos supor que primeiro eu venho para o 2. 1 para o 2, o 2 é aquele primeiro caso, tá? A distância dele a gente não sabe. Então, a gente só assume que vai ser 0 mais 2, né? Mais 3, né? Que o custo da aresta é 3. Então, a gente vai colocar aqui que a distância do 2, na verdade, do vértice 2, na verdade é 3, tá? Porque
é 0 mais 3. E a distância para o 7 é igual a 1, tá? Tudo bem? E agora a gente tem mais outros dois vértices, tanto 2 quanto o 7, a gente sabe que eles são os vértices conhecidos, tá? E aí eu termino de processar o vértice 1. Uma vez que eu termino de processar ele, eu simplesmente meio que apago ele, tá? Removo ele da fila, tá? Para ele não ser processado mais. E beleza, tá? E agora, entre o 2 e o 7, qual vértice eu processo agora? Alguém se arrisca a falar? Entre o 2 e o 7, qual deles eu devo processar primeiro? Vou pedir que alguém fale no microfone, porque eu não estou olhando o chat. Tá? Ninguém vai falar no microfone? F. Mas alguém falou? No chat, será? Tem como eu colocar o pseudocódigo sim. Ficou uma merda esse pseudocódigo, tá? Mas eu vou colocar o algoritmo, vai ficar mais claro. Então, entre o 2 e o 7, o próximo que eu devo processar é aquele vértice que tem a menor distância, tá? Qual dos dois tem a menor distância? A gente sabe que o 0, esse não conta, porque já foi processado. Esse tem 3, esse tem infinito, 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 infinito e 1, tá? Entre 3 e 1, o menor é esse, tá? Então, a gente pega o vértice 7, tá? Então, o próximo que a gente vai processar é o vértice 7, beleza? E aqui, o que, que eu vou fazer? Olhando para o 7, tá? Saindo do 7. Eu tenho essa aresta, tá? Indo para o 1. A gente também olha as arestas para caras que já foram processados, tá? Não tem como evitar isso. Então, a gente olha para essa aresta. Se eu sair do 7 e for para o 1, qual que vai ser o custo? Vai ser 1, que é o custo do 7, tá? Mais 1, tá? Então, o custo vai ser 2. 2 não é melhor que 0, tá? Então, se eu sair do 1, for para o 7 e voltar para o 1, é pior do que eu só ficar parado. Então, sempre que acontecer isso, o que eu faço é simplesmente nada, né? Faz nada. Então, parece aqui, tanto faz, né? Dane-se, não é útil. Então, opa, maravilha. O que, que eu fiz aqui? Jesus amado. Eita, meu. Ixi, Maria. Tudo bem. Então, sempre que acontecer isso, eu simplesmente não faço. Oxe, que é isso. Eu simplesmente não faço nada, tá? E agora vamos olhar aqui para essa aresta aqui, ó, tá? Do 7 pro, sei lá, do 7 pro 4, tudo bem? 7 pro 4. O 4, eu não sabia a distância dele, tá? Se eu não sabia a distância dele, eu vou assumir que simplesmente a distância dele vai ser 1, que era a distância pro 7, mais o peso da aresta. Então, 1 mais 4 dá 5, tá? Então, para eu chegar no 4 até então, a melhor distância é 5. Que eu vou fazer esse caminho aqui, né? Enquanto é essa. Se é melhor ou não, eu não sei, tá? E agora a próxima aresta é essa daqui, tá? Do 1 para o 3, ou do 7 para o 3, o 3 não era conhecido. Então, eu vou simplesmente colocar 1 mais 9, tá? Então, a menor distância é 10. Nesse caso, tudo bem? E aqui eu finalizo de processar o vértice 7, tá? Só que eu esqueci de colocar, né? Tanto o 3, né? Quanto o 4, eles apareceram agora na lista de vértices conhecidos, tá? Então, eu terminei de processar o 7. Então, eu vou marcar ele aqui como processado e remover ele daqui da fila, tá? Beleza? Agora, eu tenho 3 possíveis candidatos, tá? Tenho 3 possíveis candidatos. Quais são eles? O vértice 2, o vértice 3 e o vértice 4. Qual desses 3 eu escolho para processar agora? Alguém me arrisca a dizer? 2. 2 por quê? Porque o 2 é o menor que não foi processado, tá? Porque o 1 já foi processado, o 7 já foi processado. Então, o menor é o 2, tá? Então, eu escolho o 2 para ser processado. E esse cara aqui. Então, a primeira aresta que eu checo é essa, mas isso daqui piora, né? Porque 3 mais 3 dá 6. 6 é maior do que 0, então é inútil. Vou dizer que eu venho para essa, tá? Então, 2 para o 4. O 2 para o 4, qual que vai ser o custo do 4 aqui? O custo do 4 é custo da aresta, 7, tá?
mais o custo para o vértice 2. O custo para o vértice 2 é 3, tá? Então, vai ser 10, tá? Tanto faz. Então, ou eu venho por aqui dá 10, ou eu venho por aqui. Eita. Para o 4, né? Ah, para o 4 é 5, tá? Ou eu venho por aqui dá 10, ou eu venho por aqui dá 5, tá? Então, entre 10 e 5, eu prefiro 5, então não faz nada, né? Continua, deixa lá do jeito que tá. Beleza? Então, essa aresta aqui não muda nada na nossa vida. E essa outra aresta aqui? Indo para o 3. Indo para o 3, o custo do 3 vai ser 4, que é o custo da aresta, mais 3, que é o custo do vértice, tá? Dá 7. 7 é melhor do que 10, que é o custo que estava. Então, é melhor eu fazer esse outro caminho que eu acabei de descobrir do que fazer o caminho que eu tinha anteriormente, tá? Então, o que é que eu faço? Eu simplesmente atualizo esse custo aqui, tá? Vou atualizar e vou colocar 7, tá? Beleza? Ok. Esse caso aqui é esse caso aqui, tá? Quando já tinha processado o vértice, tá? Já tinha processado ele uma outra vez, por um outro caminho que era C, só que eu fazer esse outro caminho é melhor, tá? Então, é exatamente esse caso. Então, beleza. Tá? Acabei de descobrir um valor melhor e eu continuo processando, tá? Continuo processando. Nesse caso, eu já acabei de processar o vértice 2, tudo bem? Quando eu acabar de processar o vértice 2, eu venho aqui e marco ele como resultado e eu fazer um círculozinho para dizer que eu já processei. Ok. Eu não conheci nenhum vértice novo, tá? Eu não conheci nenhum vértice novo nessa brincadeirinha. Então, aqui o meu custo vai ser exatamente igual. Meu custo vai ser exatamente igual, tá? Desculpa, o meu custo não. Os possíveis vértices que eu posso processar são só esses dois, tá? Porque eu não conheço nem o 5 ainda e nem o 6, tá? Então, dentre esses dois, qual é o próximo que eu processo? 4, né? Porque o 4 é o menor de todos, tá? Então, eu vou processar agora o 4. Então, estou processando o 4. Eu venho para essa aresta aqui, eu descubro que é pior, né? Porque 4 mais 5 dá 9 e o custo do 7 é 1. Então, essa aresta é ruim. Eu venho para cá, eu descubro que 7 mais 5 dá 12, é pior do que o que eu tinha, que é 3. Eu venho para cá e descubro que 1 mais 4, não, 1 mais 5, tá? É melhor do que 7, né? Porque é o custo. O custo para ir para 3, tá? É 1, que é o custo da aresta, mais o custo de eu vir para cá, ou o custo que eu chegar no 4, que é 5. Então, eu tenho um novo custo que é 6 aqui, né? Para eu chegar no 3, eu tenho um custo que é 6. 6 é melhor que 7, então eu venho aqui e atualizo, tá? Percebam que os vértices conhecidos, eles ficam constantemente diminuindo os valores, tá? Eles ficam constantemente diminuindo os valores. Então, eu achei um vértice melhor e ainda tem mais uma aresta para eu processar, né? Que é essa aresta aqui, que é saindo do 4 indo para o 5. Como é a primeira vez, é simplesmente 4, ou 5 aqui, né? Mais 8 dá 13, né? Tem choro, né? Vai ser 13 porque é a primeira vez, né? E aqui entra o 5, ou entra o 5, que é alguém no meu conjunto de vértices conhecidos. E aí eu termino de processar. Vou acelerar aqui porque já estou sem voz. Termino de processar. E aqui, dentre esses vértices que sobraram, qual que é o que tem o menor entre o 3 e o 5? Quem tem menor valor? 3 tem 6 e o 5 tem 13. Então eu vou processar o 3 primeiro, tá? Aí saindo do 3, eu venho para cá, não muda nada, eu venho para cá, não muda nada, eu venho para cá, não muda nada, tá? Eu vou acelerar porque, enfim, né? Aí o 3 não atualiza ninguém, tá? Que pena, né? Ele, né? Ninguém passa por ele para ser o menor caminho, digamos assim, tá? Então, terminei de processar o 3, né? Não agregue nada. E aí eu venho processar o 5, tá? Venho processar o 5. E aí eu vim processar o 5 aqui, né? Ops. O 5 só tem uma aresta que sai dele e vem para o 4, né? O custo do 5 é 13, mais 8 dá 21, né?
21 é maior do que 5, tá? Então, eu não faço nada, não atualizo nada. E aí eu terminei de processar todo mundo, tá? Processei todos os vértices e também processei todas as arestas que eu conseguia processar. Percebam que a gente nunca soube qual era a distância para esse vértice, tá? Então, se no final você chegar aqui e tiver infinito, ou vazio, no caso aqui, mas no código tiver infinito, é porque não tem como eu sair do 1 e chegar nele, tá? Não tem como. Se tivesse, a gente tinha chegado. E esse é o algoritmo que a gente vai implementar agora. Vocês conseguiram compreender ou não? Todo mundo conseguiu entender? Sem resposta, eu vou considerar que sim, né? Alguém levantou o joinha, obrigado, beleza. Vamos implementar essa brincadeirinha, tá? Então, vou dar include, bits, barra, stdc, e aqui eu já vou implementar ele resolvendo um problema, tá? Um problema que é aplicação direta, que é esse problema aqui, ó. País em guerra. Acho que é ele, né? Tá, é esse mesmo. Então, o que é que ele diz aqui, ó? No ano de 2050, após diversas tentativas da ONU de manter a paz no mundo, explode a Terceira Guerra Mundial. Deus me livre. Segredos industriais, comerciais e militares obrigaram todos os países a utilizar os serviços de espionagens extremamente sofisticados. De forma que em cada cidade do mundo há pelo menos um espião de cada país, tá? Esses espiões precisam se comunicar com outros espiões, com informantes e mesmo... Deixa eu ver se esse cara é Dijkstra mesmo, só para... Eita porra, tá aqui um Floyd Warshall aqui. Tá, tem como fazer Floyd Warshall? Será que só tem como fazer Floyd Warshall, Jesus? Não é possível. Nossa, velho, que merda, hein? Pera aí, escolhi o problema errado. Ah, que droga. Eu tenho dois aqui no. Dá um problema aí. Dá um que é aplicação direta, por favor. Tá, só um instante. Você conferir se é a aplicação direta mesmo, se. Pô, eu pensei por Dijkstra e não é Dijkstra. Não confia. Não confia no. Desvio de rota. Confia que é. Esse aí é. Era um dos Pronto. que tava. Mas é a mesma coisa assim. Exato. Eita, porra. Só tem. Ixi, pequeno, né? Os casos de teste. Tá, o que é que eu tenho que fazer? Uma única linha contendo o custo total mínimo necessário em termos de pedágio que o veículo chegue ao destino. M linhas escreve os cada uma das linhas de estrada o VP, indicando que é uma estrada interligando as cidades U e V com custo P. O último caso de teste seguido contendo 4 zeros separados por espaço em branco. Ah, beleza. Eu vou chutar aqui que. Isso aqui é Dijkstra, né? Falou que é? Tá bom. Esse aí é. O sistema rodoviário de um país interliga todas as suas N cidades, de modo que, a partir de uma cidade qualquer, é possível chegar em cada uma das outras cidades trafegando pelas estradas existentes. Então, é um gráfico conectado, tá? Não vai acontecer, por exemplo, igual esse daqui, em que eu não consigo sair do 1 e chegar no 6, ou do 6 e chegar em nenhum outro, tá? Esse caso não acontece. É possível chegar, beleza. Cada estrada liga duas cidades distintas. O que isso quer dizer? É importante porque, dependendo do grafo, você pode ter arestas que saem do próprio vértice e chegam nele mesmo, tá? É chamado de loop, né? Sai dele para ele próprio. Não é esse caso, tá? Então, eles ligam duas cidades distintas. Tem mão dupla, que quer dizer que se é mão dupla, ele vai e volta. Ou seja, é um grafo que não é direcionado, as arestas não têm direção. Ou por baixo dos panos, ela tanto vai quanto volta, tá? E um único posto de pedágio, tá? Então tem um pedágio no meio da aresta, né? Tanto na ida quanto na volta, tá? O pedágio é pago nos dois sentidos de tráfego, que é exatamente o que ele falou, tanto na ida quanto na volta. As estradas não se intersectam, a não ser nas cidades, tá? O que isso quer dizer? Porque como a gente está falando de mapa, podia ser que você imaginasse assim, sai da cidade A e vem para B, sai da outra cidade B e vem para C. Então, o cara podia chegar aqui e fazer isso, né? Não pode, tá? Vamos supor que elas não se intersectam. Ele fala isso para você não imaginar que tem caso que nem esse, tá? Casos assim. Isso daqui não acontece, tá? Não sei como, não acontece. Nenhum par de cidades é interligado por duas ou mais estradas, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode ter esses casos aqui, tá? Em que dois pares tem várias arestas entre eles, tá? Dependendo do problema, se você usa a representação de matriz
de adjacência, isso daqui pode ser um problema, tá? Porque matriz de adjacência, você teria que representar uma única aresta, tá? E aí, matriz pode ser um problema. Não é o nosso caso, que a gente não implementa com matrizes, tá? A transportadora Dias oferece um serviço de transporte de encomendas entre as cidades. Cada encomenda deve ser levada de uma cidade A para outra cidade B. A direção da transportadora Dias define para cada encomenda uma rota de serviços, uma rota de serviço composta por C cidades e C-1 estradas, tá? Então, é uma rota, tá? Um caminho aí que ele faz. Me dá só um minuto, pessoal. Eu vou ter que responder bem aqui a Mames, tá? Eu já volto. Enquanto isso, vão lendo aqui, tá? Só para vocês tentarem entender o problema. Beleza? Pronto, voltei. Deixa eu ver aqui. Essa explicação simulando ajuda bastante a entender. Obrigado. Beleza, ajuda, mas a vontade você conseguir. Você aceita que funciona, tá? Enfim, continuando. C cidades e C-1 estradas. A primeira cidade da rota de serviço é a origem da encomenda. E a última é o destino. A rota não passa duas vezes pela mesma cidade e o veículo escolhido para fazer o transporte de uma encomenda pode trafegar apenas pela rota de serviço definida, tá? Isso aqui é o caso clássico de Floyd Watson também. Que merda, hein? Certo dia, no entanto, o veículo que executava. Ah, não, calma. Não. O veículo que executava uma entrega quebrou e precisou ser levado para conserto em uma cidade que não está entre as cidades da rota de serviço. Beleza, então ele tinha um caminhozinho lá que ele tinha que seguir, tá? Passa daqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, enfim, vem para cá. E aí ele quebrou, sei lá, aqui e ele teve que ir para outra cidade que estava fora da rota e agora ele está aqui preso, beleza? A direção da transportadora Dias quer saber qual é o menor custo total em termos de pedágio. Então, menor custo total em termos de pedágio, se você paga 10 pedágios, você soma o preço deles todos, ou seja, é a soma das arestas, tá? Para que o veículo entregue a encomenda na cidade destino, a partir da cidade que foi consertado, mas com uma restrição adicional. Se, em algum momento, o veículo passar por uma das cidades que compõem sua rota de serviço, ele deve voltar a obedecer esse serviço. Poxa, mas isso aqui é chatão, hein? Tá, tudo bem. Claro, dá para fazer, né? Mas que pena. Nossa, que merda, hein? A entrada contém vários casos de teste. A primeira, nossa, isso aqui tem um mais simples, não? Isso aqui dá para a gente responder como sendo o segundo exercício, tá? Mas um primeiro eu queria que fosse direto. Por quê? Porque se por acaso o menor caminho passar por um vértice, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que fazer, saindo desse cara, passando por esse cara aqui. Opa, eita, esse aqui é mais chatinho, Samuel. Pega um outro aí.
se eu sair daqui e eu passar para o diabo de um vértice, não dá para eu sair e ir para outro caminho, né? Então, uma vez ele entrar, ele tem que continuar. Então, ele é um Dyson modificado, tá? Esse cara tem que modificar ele para na hora que a gente processar, saindo daqui, se a gente bater num cara desse, a gente não continua, né? A gente tem que continuar pelo caminho. Então, esse aqui tem que modificar o comportamento do Dijkstra padrão. E eu não acho que seja uma melhor coisa. Tô procurando aqui rapidão um problema. Peça ser no Bicrod não, né? Eu tenho aqui, eu vou pegar esse daqui, né? Não é possível que ele tenha. Acho que. Aqui. Eu tô pegando aqui no caminho. Ah, não, pera, esse aqui usa string. Calma aí. Acho que esse aqui, Caminho das Pontes. Caminho das Pontes? Pelo que a gente viu. Ah, esse Caminho das Pontes acho que é. Beleza, confia. A gente pode tentar responder esse. Eu vou deixar esse aqui na lista de atividades, tá? Pra gente responder próxima semana, na terça. Porque esse aqui você tem que pensar com calma, tá? Porque a gente tem que modificar o comportamento do Dijkstra padrão para adicionar essa restrição aqui, tá? Essa restrição aqui a gente tem que adicionar no código. Eu quero um que seja aplicação direta, que eu acho que é esse aqui. Pedrinho é um rapaz muito aventureiro, que nas férias viaja pelo mundo em busca de lugares afastados e com bonitas vistas. Na sua viagem atual, Pedrinho está andando por uma escura floresta quando se depara com um perigoso desfiladeiro. Do outro lado do desfiladeiro, ele sabe que existe um acampamento que poderá descansar durante a noite para continuar suas aventuras no dia seguinte. Para chegar até o acampamento, ele terá que utilizar pontes que estão suspensas sobre o desfiladeiro. As pontes foram construídas interligando altos pilares cravados no fundo do desfiladeiro. O piso das pontes é feito de tábuas de tamanhos iguais, mas as pontes são velhas e algumas tábuas caíram. Felizmente, todas as tábuas que sobraram estão em perfeitas condições, ou seja, não existe o perigo do Pedrinho pisar em uma delas e a tábua cair. Além disso, em nenhuma das pontes, duas tábuas consecutivas caíram, de forma que os buracos deixados pelas tábuas que caíram podem ser pulados com segurança, tá? Bom, muito bom. No local onde Pedrinho se encontra, existe uma placa mostrando ligações entre as pontes e também quantas tábuas estão faltando em cada uma das pontes. Pedrinho está cansado e não há muita habilidade ou muita visibilidade durante a noite. Ele precisa, portanto, tomar muito cuidado para não cair em um dos buracos. Pedrinho possui um laptop na mochila, mas só usa para comunicar com os amigos. Ele liga sua internet e pede sua ajuda, né? Sua tarefa é escrever um programa que recebe informações sobre as pontes, então as ligações entre as pontes, né, entre os dois pedaços, e a quantidade de tábuas faltando. Então ele descreve as arestas, tudo bem? E calcule qual que é o menor número de buracos que ele precisa pular até chegar ao outro lado. Ou seja, ele sai de um lugar, quer chegar em outro, e ele quer passar pela menor quantidade de buracos possíveis. E os buracos seriam o custo, tá? Então, é Dijkstra, direto. A primeira linha contém dois inteiros, NM, representando o número de vértices e o número de arestas. Cada uma das M linhas escreve uma aresta, que é de um lado para o outro, ST, dizendo que é um lado para o outro, de um vértice para o outro, e possui B buracos. Então, eu imagino que pela ponte você consegue ir tanto indo quanto voltando, tá? Se você tiver dúvida sobre se é direcionado ou não, aqui eu acho que ele não fala, né? Não existe pontes que sai e volta, tipo, que sai dela e vai para ela mesma, então, ou seja, não tem loops, tá? Então, isso aqui quer dizer que não tem loops. O valor 0 representa que... o valor de pilar 0 representa a borda do desfiladeiro, onde o Pedrinho está, e o valor N+1 representa a borda onde está o acampamento, tá? Não existem duas pontes distintas ligando o mesmo par de locais. Você deve supor que existirá um caminho de pontos entre um lado e outro, tá? Então, ele quer sair do 0, chegar no N+1, usando essa brincadeirinha, tá? Beleza? Então, vamos lá implementar esse problema aí, já implementando o Dijkstra. Então, vamos lá. A gente vai ter o número de vértices e o número de arestas, tá? Então, vamos ler o número de vértices e o número de arestas. Para cada uma das arestas, o que eu vou ter? Eu vou ter saindo do vértice U, chegando no vértice V, com custo C, beleza?
Então, eu vou ler, saindo de U, indo para V, com custo. Nesse caso, como ele a aresta não tem direção, tá? Então, eu vou ter aqui o meu vector de... como é que eu represento grafos quando a gente viu que a gente pode representar assim, né? O grafo. XN, né? Qual que é o máximo? 3, 4, né? 1000, só 1000. Suficiente aqui. A gente viu que normalmente a gente representa assim o grafo com a lista de... só o grafo normal, quando as arestas não tem peso. Só que quando as arestas têm peso, não dá para botar um int só. Então, o que a gente usa? A gente usa um par de int para int, tá? O que isso quer dizer? A gente guarda em cada área, em cada posição, 2 valores. Que vértice é o destino e qual que é o custo, tá? Então, esse pair aqui, normalmente na lib, eu tenho isso como PI, né? Para não ficar digitando pad, int toda hora. Então, essa brincadeirinha, tá? Então, basicamente, se eu acesso isso daqui, ó, grafo de U, ele vai ter um array isso daqui, tá? V e custo, V e custo. Então, saindo de U, chegando em V, com custo isso, saindo de U, chegando no outro, com esse custo, e por aí vai, tá? Então, é um array de pares, beleza? Essa é a representação da lista de adjacência. Tudo bem? Então, o que eu faço? Eu vou adicionar uma aresta saindo de U, dando pushback aqui, e indo para V com esse custo, tá? E eu adiciono a mesma aresta voltando, tá? Saindo de V, indo para U com esse custo. Dica, tá? Ao invés de pushback, você pode usar o inplace back. O que o inplace back faz? Você não precisa passar as chaves, tá? Você pode fazer só isso e ele já faz a magia. Ele usa o mesmo construtor do tipo, tá? Então, se o construtor é o construtor do par, de um pair, ele vai lá e chama o construtor, tá? Você pode usar inplace back aqui se você quiser. Vou deixar aqui os dois, usa o que você quiser, um ou outro, tanto faz. Né? Você que sabe. Então, eu li o grafo. Uma vez que eu li o grafo, é só eu imprintar qual que é. Eu vou pegar aqui autodistâncias. Tá? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou ter um... Recebe Dijkstra. Então, eu vou chamar o Dijkstra que calcula a distância, tá? Inicialmente, a origem é 0, tá? Porque Dijkstra não foi definido. Que doideira. Como foi? Dijkstra. Dash. X. Errado isso aqui, né? Sim. Tudo bem. Deu certo. Então, eu vou calcular a distância de todo mundo saindo do zero para todo mundo, tá? Só que eu não estou interessado em todo mundo, eu só estou interessado em um cara. Então, o que eu faço? Eu imprimo só distâncias. Distâncias. Seria distância n, tá? Por quê? Porque é a distância do vértice n mais 1. O n mais 1 está na posição n, tá? Porque é zero indexado. Tudo bem? N mais 1? N mais 2? O n mais 1 mesmo, né? Tá na n mais 1 mesmo. Tudo bem, tá? O vértice n mais 1 tá na distância. Tá, é isso. 2, 3. Tá na n mais 1 mesmo. Tá na n mais 1 mesmo. Então, só quero imprimir a distância deles. Tudo bem? Esse é o algoritmo, tá? Só falta implementar o Dijkstra. Como é que a gente implementa o Dijkstra? Como eu falei, a gente tem uma fila de prioridades, tá? Essa fila de prioridades, ela vai guardar para a gente 2 informações, tá? Por isso que é um PI, beleza? Além dessas 2 informações, que informações são essas, tá? Eu já explico aqui o que cada uma dessas coisas faz. Essas 2 informações, então, fila, sei lá, ponto top, isso daqui vai ter basicamente 2 coisas. A primeira delas é qual que é a distância, porque eu quero ordenar primeiro por esse cara, tá? De todo mundo, eu quero que tenha a menor distância. Por isso que eu tenho que saber qual que é a distância. Além disso, eu tenho que saber que vértice que tem essa distância. Por que eu tenho que saber isso? Porque eu preciso, uma vez que eu pego a distância, eu tenho que saber qual vértice eu vou
vai ser o meu novo vértice atual para eu atualizar essa de todo mundo, beleza? Tudo bem? Então, é por isso que eu tenho um PI, tá? O PI, ele guarda essas duas informações. Primeira, qual que é a distância, segunda, qual que é o vértice. Tudo bem? Alguma dúvida até então? Mas ele quebrou a cidade, na cidade que não faz parte da rota, ou ele quebrou... Ah, tá. Isso aqui é sobre o primeiro problema, eu vou pedir para você me fazer essa pergunta na próxima aula. Beleza. Beleza? Beleza. Ok. Por que a gente tem essas outras duas coisas? Por padrão, fila de prioridade, ele ordena do maior para o menor, tá? Então, priority queue, ela ordena do maior para o menor. Então, eu pegaria, ao invés do vértice que tem a menor distância, o que teria maior, o que seria meio que errado. Para transformar a priority queue em mínima, a gente usa isso, né? Vector do tipo, greater do tipo, tá? Então, por isso que eu estou transformando ela em uma fila de prioridades mínima, beleza? Então, o que é que eu faço? Primeira coisa que eu adiciono é o vértice inicial, tá? O vértice inicial, ele tem distância 0 e o vértice é esse vértice, origem, tá? Além do mais, eu tenho um array de distância, tá? Então, tem um vector de int de distâncias, tá? N mais 3 aqui, ó, N mais 10, só por via das dúvidas, tá? É só para garantir mesmo que vai ter espaço suficiente. Mas eu tenho um array de distâncias que, inicialmente, ele começa todo mundo com a distância infinito, porque eu não sei qual que é a distância, tá? Então, aqui a gente inicializou ele como vazio, mas não tem vazio. Então, a gente inicializa ele como infinito. Infinito nada mais é que um número muito, muito grande. Não esqueçam de inicializar a distância da origem com 0, tá? Porque a gente sabe que da origem é 0. Então, o que normalmente eu faço? Eu pego, faço assim, ó. Eu venho e faço isso, às vezes, só para eu não esquecer, tá? Boto tudo junto, mas isso aqui é feio, então eu vou deixar separado, tá? Então, a distância de origem é 0 e eu coloco ele na minha fila, tá? Aí, o que eu faço? Enquanto eu tiver gente na minha fila para processar, então, fila.size maior do que 0, ou, né, para ficar mais bonito, enquanto a fila.empty for igual a falso, tá? Enquanto tiver gente para processar, eu pego o vértice atual, tá? Vou botar aqui alto. Beleza. Essa é a forma do C++ de você meio que pegar um pé e já transformar ele em inteiros, tudo bem? Então, tem uma distância e o vértice atual. O que eu faço? Eu removo ele da fila, tá? Então, eu peguei o próximo cara e eu removi ele de lá, tudo bem? Além do mais, assim como lá na BFS a gente viu, eu tenho que ter aqui um array de visitados, tá? Só para eu saber se eu já visitei esse cara ou não, tudo bem? Só para eu evitar visitar o mesmo cara mais de uma vez. O que eu faço? Se por acaso eu já visitei esse cara, eu só ignoro, tá? Vocês vão ver que esse código aqui é igual ao da BFS, tá? Eu pego o elemento atual, vejo se eu já visitei. Se eu não visitei, eu marco ele como visitado. Aí eu percorro a aresta de todo mundo, todas as arestas, tá? E aqui a gente sabe que é o vizinho, tá? Desse cara e o custo, tudo bem? Caria, já completou. Então, percorro todas as arestas que saem do cara atual, tá? E basicamente eu checo, tá? Se por acaso, qual que é o custo para ir para esse novo vizinho? Então, se a distância do vizinho, tá, for maior do que a distância do vértice atual mais o custo, significa que, ao invés de eu ir pelo caminho que eu ia antigamente, é melhor eu ir para esse novo, tá? Por que eu não preciso distinguir esses dois casos que eu comentei aqui na explicação? O caso de eu conheço esses vértices aqui ou eu não conheço? Porque se eu não conheço, ele vai estar com um valor muito grande, tá? Que a gente já disse que era int max. Como a gente inicializou ele com int max, a gente não precisa tratar esses dois caras diferentes. Porque, com certeza, essa soma vai ser menor do que int max. Tudo bem? Beleza? Então, se por acaso for melhor eu usar esse caminho ao invés desse cara, o que eu faço? Eu atualizo a distância, tá?
Então, a nova distância do vizinho é a distância do atual mais o custo. E eu coloco ele de novo na fila. Por que, que eu coloco ele de novo na fila? Não tem um jeito fácil de eu pegar, porque esse vizinho ele já pode estar lá na minha fila de prioridades. Ele já vai estar lá porque alguém colocou ele lá, provavelmente, tá? Pode ser que ele esteja. Não tem um jeito fácil de eu pegar, remover ele da fila de prioridades, tá? Como não tem forma fácil, eu simplesmente adiciono de novo, ele vai ficar lá duplicado. Então, se tiver 10 arestas, tipo assim, eu tenho uma aresta que levou para ele. Aí depois eu descobri um novo jeito que diminui. Aí depois eu descubro outro jeito que diminui mais ainda, mais ainda, mais ainda. Cada uma dessas formas vai inserir um novo elemento na fila, tá? Só que eu só vou processar a menor delas, porque na hora que eu processo a menor delas, eu marco ele como visitado e pego e não visito de novo, tá? Esse if é para evitar casos como esses, casos para eu não processar o mesmo cara várias vezes. Porque não tem jeito, eu vou colocar o cara várias vezes na fila, só que eu só processo uma, tudo bem? Nas outras vezes eu só descarto. Então eu simplesmente coloco ele na fila e no final o array de distâncias vai estar com a menor distância para todo mundo, tá? Então aqui no final eu só retorno isso daí. E esse é o algoritmo de Dijkstra, é bem parecido com o algoritmo da BFS, se vocês olharem, tá? A única diferença é, na BFS a gente usa uma fila normal, aqui a gente usa uma fila de prioridade, e na BFS a gente não tem esse cheque aqui, tá? Esse cheque é meio diferente, tá? Esse código aqui deve funcionar, tudo bem? É... Ixi, acho que ele não vai compilar não, né? Compilou? Ok. Qual que é a questão, Jesus amado? Esse deu 3, que era para dar 3, e esse deu 4, que era para dar 4. Vamos enviar essa brincadeirinha. Eita. Ah, qual é, cara? Claro que eu vou, meu querido. Ups. Era só passar aqui para a gente ver que tá certo. Deu accept, tá? É, 20, isso é hoje, né? Deu accept. Passou, tá? Eu nem precisei colocar o optimize lá, que eu esqueci, que não estava na minha lib, né? Mas eu... Tá, tá, out também, cara. Mas provavelmente, eu não sei se dá para ver o tempo, né? Ele não diz quantos milissegundos rodou, diz? Não diz. Enfim, mas também daria, tá? Lembra de colocar lá, beleza? E basicamente, essa é a forma que tem de você fazer calcular o menor caminho, tá? De um ponto para todos os outros. Qual que seria a diferença de um grafo ponderado, de um grafo direcionado para um grafo não direcionado? Alguém se arrisca a dizer o que mudaria se o grafo fosse direcionado ou não, se as arestas tivessem direção? Alguém quer falar? Se alguém quiser. Eu vou dar 30 segundos aí para alguém dar uma sugestão de onde que a gente teria que mudar para sair de um grafo direcionado para um grafo não direcionado.
Beleza? Alguém tem? Ninguém tem. Tá. Então, a diferença de se é direcionado ou não, o que a gente faria é, se fosse direcionado, a gente comentaria essa linha aqui, tá? A gente não adicionaria a aresta de volta. Então, a diferença do Differ para um grafo direcionado para não direcionado é que o direcionado a gente não adiciona a aresta indo e voltando, e no não direcionado, que a aresta não tem direção, a gente adiciona tanto indo quanto voltando, tá? Então, essa é a diferença. E o algoritmo é igual, não muda nada. Tudo bem? Agora, o que que rola? A gente vai ter que... Bem, e isso é Dijkstra, tá? Esse é o que tem. A gente tem duas opções agora. Ou a gente começa Kruskal, que é um assunto novo, ou a gente... Ou eu falo de uma coisinha legal, que pode ser legal, e a gente não fala de Kruskal hoje, tá? Se a gente não falar de Kruskal hoje, acho que a gente consegue falar na próxima aula, que era a aula de two pointers, e a gente fala os dois, tá? Porque eu acho que precisa de mais tempo. A minha ideia era falar sobre como recuperar o caminho. Que caminho ele fez, tá? Para chegar nesse um dos caminhos, né, que ele fez. Tudo bem? O que vocês acham? Alguns truques a mais. Eu vou deixar para falar de Cruz, que é a próxima aula, tudo bem? Então, como é que a gente recupera o caminho, tá? Para a gente recuperar o caminho, a gente tem que basicamente o seguinte: sempre que eu faço essa atualização, sempre que eu estou vindo aqui, e eu disse assim, olha, eu estou processando esse vértice, tá? Processando esse vértice aqui. Se eu vim para cá e o custo desse vértice diminuir, significa que eu não sei qual que é o caminho, mas com certeza eu estou vindo desse vértice. Vocês concordam comigo? Então, meio que, para eu chegar nesse vértice, eu tive que chegar nesse, tá? Então, o que eu vou fazer é, para cada vértice, eu vou dizer quem que é o pai dele, tá? Que é o último cara que eu usei para chegar lá. Então, o que você pode ter aqui é um vector de int chamado pai, tá? N mais 10, eu vou começar todo mundo com menos 1 para dizer que ele não existe, para dizer que ele não tem pai, ou seja, tipo, ele é a origem, digamos assim. E o que eu vou fazer é, sempre que isso acontece, significa que eu não vou usar mais o caminho anterior, eu vou começar a usar o caminho atual, tá? Então, se eu estou usando o caminho atual, se daqui para frente essa informação nunca mudar, o que, que eu posso fazer? Eu posso vir simplesmente aqui e dizer que o pai, o próximo cara, tá, que é o vizinho, é o atual, tá? Significa que eu cheguei no vizinho usando essa aresta aqui, que parece do atual, tá? Dito isso, eu tenho quem que foi o pai de todo mundo. Então, se eu quero saber qual que é o custo, qual que é o caminho para chegar no N mais 1, o que, que eu posso fazer? Eu vou botar esse cara global, tá? Só para eu poder acessar ele lá fora. Beleza? Não dá para fazer isso, não. O N não existe ainda, né? Mas isso dá. Então, eu vou, sei lá, vou chamar aqui de vector de int caminho, tá? É o caminho para chegar lá. O que, que eu vou fazer? O atual int atual recebe o destino, tá? Eu vou começar pelo final, tá? Vou começar pelo final. E o que, que eu vou fazer? Enquanto o atual foi diferente de menos 1, então eu coloco esse cara atual no meu caminho e eu vou para o pai dele, beleza? Então eu vou percorrendo o caminho ao contrário. Porque todo mundo tem só um pai, que é como foi que eu cheguei até ali, como foi que eu cheguei até ali, como foi que eu cheguei até ali. Até eu chegar na raiz, na origem, que a origem vai estar como menos 1, tá? Ele não tem pai, e aí vai estar como menos 1 e ele para. Só que esse caminho está ao contrário, né? Porque eu estou processando o final, o que, que eu faço? Eu inverto ele, e essa é a forma como você percorre o caminho, tá? E aí eu posso simplesmente imprimir qual que é o caminho, beleza? Os vértices só. Se você quisesse guardar essa, você, enfim, né? Conseguir pegar essa também, tá? Qual que é? Desvio de rota é a mesma lá. Qual que é o diabo da outra questão, meu Deus do céu? Me dá as contas. Ah, tá.
Isso aqui eu já respondi, né? Passou, tudo bem. Então, vamos olhar o exemplo desse caso. Então, para eu chegar no vértice 3, né, eu saio do 0 eu vou para o 1, tá? Então, 0 para o 1 dá custo 1. Do 1 eu vou para o 2. Então, do 1... Não, desculpa, do 1 eu já vou direto para o 3 com custo 2, tá? Então, 1 mais 2 dá 3, tá? Então, esse é o caminho, 0 para o 1, 1 para o 3, tá? Nesse outro aqui, para eu sair do 0 e chegar no 4, ou chegar no 5, o que é que eu faço? Eu começo no 0, do 0 eu vou para o 1, com custo 1, e do 1 eu vou direto para o 5, tá? Com custo 3. Então, 1 mais 3 dá 4, tá? É assim que você recupera o caminho, beleza? Eu vou mandar esse código também. Todo mundo entendeu? Ih, ou não? Ou alguém não entendeu? Alguém não entendeu e precisa que repita? Vai ter que rever a aula. Boa, não, sem problemas. É, é chatinho mesmo, tá? Demora para aprender. Mas é prática. Quanto mais você fizer exercícios, melhora. Eu vou. Samuel, você tem uma lista de exercícios? A gente já tem, né? Lista de exercícios. Eu vou mandar a lista de exercícios, tá em algum lugar. Se não tiver, ela vai estar até amanhã, sei lá. A gente faz essa lista de exercícios e a gente manda para vocês treinarem, tá? Na verdade, já tem uma lista de exercícios, né? Já tem umas questões lá do Bicrowd da aula passada. Vocês podem ir respondendo ela sobre BFS e DFS, tá? Mas a gente vai colocar as questões de grafos mesmos, de Dijkstra lá, tá? Dito isso, eu tenho apenas mais um truque para falar para vocês, tá? Que truque é esse? Vai ter problemas que vai fazer o seguinte, tá? Dado um grafo, esse daqui é legal, talvez o Samuel não conheça. Talvez sim, talvez não. Não sei. É bravo, talvez já conheça. É o seguinte. Imagina que você tem um grafo, tá? E ele te dá o grafo, né? Grafo ponderado. E ele quer fazer várias perguntas, tá? Ele vai dizer o seguinte, dada a aresta U, dada, dado uma origem e um destino, tá? Dado uma origem e um destino, ele quer saber se a aresta de U a V, tá? Se essa aresta específica, se ela faz parte de um caminho mínimo ou não. Uma outra coisa, tá? Podem existir diversos caminhos mínimos, tá? Podem ser que existam vários casos que tem um caminho mínimo. Esse daqui é apenas um deles, tá? Esse aqui é apenas um dos caminhos que existem. Pode ser que existam vários. Então, a pergunta é, dado uma origem e um destino fixo, tá? Vamos dizer que está fixo. Isso daqui, a origem e o destino estão fixos. Ele vai fazer o seguinte, a aresta UV, tá? Pode ser, sei lá, essa aresta aqui. Ela faz parte de um caminho mínimo ou não? E você tem que responder várias perguntas de sim ou não. Então, o que é que você pode fazer? Você pode pensar, você roda um Dijkstra, pega o caminho, mas esse é apenas um dos caminhos, tá? Então pode ter outros caminhos, e aí pegar todos os caminhos mínimos é complicado. Então, como é que você sabe se uma aresta UV faz parte de um caminho mínimo ou não, tá? Como é que você sabe se ela faz parte? Alguma ideia? Sabe como é que faz isso, meu? Humilde. Como é que eu checo se uma aresta UV está no caminho mínimo ou não? Isso aqui eu vou falar por cima. Ah, que legal. Olha só, você vai aprender uma coisa nova na aula de hoje. Então, é bem legal. O que é que você faz? Eu vou falar por cima, tá? Eu vou falar direto, eu não vou enrolar muito, não. Vamos dizer que esse cara aqui é a origem, né? Você roda um Dijkstra saindo desse cara, tá? Você roda um Dijkstra saindo dele para todo mundo. E você roda um outro Dijkstra saindo desse cara no grafo reverso dele. O que é o grafo reverso? Onde as arestas são ao contrário, tá? Para grafos não direcionados, o grafo reverso é igual ao grafo original, tá? Mas funciona para ambos, tanto para direcionado como para não direcionado. Então você faz um Dijkstra saindo daqui, você faz um Dijkstra saindo daqui, tá? No grafo reverso. E aí você vai fazer o seguinte.
dado que você tem a distância saindo desse cara e a distância saindo desse cara, você vai olhar o seguinte. Imagina que você quer testar se essa aresta ela faz parte do caminho mínimo ou não. Você vai olhar a distância. Se a distância da origem para esse vértice e a distância do final para esse vértice que você tem no outro array, tá? Mais essa aresta, mais o custo dessa aresta. Então você vai fazer origem, sei lá, origem de U, né? Que é da origem para o U, tá? Mais o destino até V, tá? Mais o custo da aresta, né? O custo C aqui da aresta. Se isso daqui for igual ao menor caminho, tá? O menor caminho é você vai olhar da origem até o destino, né? Sei lá. Origem até o destino. Né? Se isso daqui for igual, é porque essa aresta faz parte do caminho, tá? Então é só você fazer esse if aqui que você sabe. Então, você roda 2 Dijkstra, tá? Então fica a complexidade do Dijkstra normal. Você roda um Dijkstra indo, um Dijkstra voltando. E para cada query você faz essa consulta aqui, tá? O que você tem que ter cuidado? Você tem que ter cuidado que não necessariamente esse U e V está nessa ordem, tá? Então, aqui a gente está olhando bonitinho, olhando daqui para cá. Só que como você não sabe o que está mais próximo de cada cara, você pode acabar olhando assim, né? Você pode olhar esse daqui para cá, sem querer, e olhar esse cara para outra ponta, né? Então, como você não sabe o que está mais próximo de cada um, você tem que olhar pelos dois jeitos, tá? Você tem que fazer tanto esse check, quanto esse outro check aqui, tá? Tanto da origem de U, tá? Só que meu U e meu V é igual, mas um é U e outro é V, tá? Então, tanto de V para U, quanto de U para V, tá? Tem que fazer os dois. Mas é só ver isso daí, tá? Então, da origem para cá, se pelo menos um dos dois for verdade, é porque essa aresta faz parte do caminho mínimo, tá? Então, você pode usar esse check aí, tudo bem? O segundo vértice é arbitrário, para o segundo Dijkstra não tem perigo. Então, nesse caso aqui, eu já fixei a origem e o destino, tá? A origem e o destino, eles são fixos, porque eu rodo um saindo e outro lá, né? Se a origem não fosse fixa, você tinha que, para cada consulta, você tinha que rodar esses dois. Então, você teria que rodar um Dijkstra saindo aqui de todo mundo, um Dijkstra saindo aqui, um Dijkstra saindo de todo mundo. N Dijkstras, né? Você teria que rodar. Só que se os dois for fixo, você só precisa rodar um daqui e um dali, né? O detalhe é, para responder a query do caminho saindo de U até V, se ele passa por uma aresta específica, você tem que rodar um Dijkstra para cá e um Dijkstra para cá, tá? Tanto faz quem é quem, tá? Não tem perigo dar conflito? Como dar conflito? Você roda um da origem e um do destino, tá? Então, se ele quer saber se, saindo daqui e chegando ali, se esse cara faz parte do caminho, você começa um Dijkstra aqui e faz outro Dijkstra aqui, tá? Só que o do final, você faz no grafo reverso, tá? Faz no grafo reverso. Então, em termos de código, você teria algo como assim. Eu refatoraria isso daqui para uma classe, tá? Então, eu usaria, sei lá, um struct grafo que tem basicamente um vector que é o grafo, aí tem um construtor, teria aqui o número de vértices, e aí eu tenho que dar um resize para garantir. Para cada cara, eu limpo o grafo, né? Só para garantir que está limpo, tá? E aqui, para não botar n mais 10 em tudo, eu vou botar auto dois pontos. Beleza. Eu limpei, e aí eu teria Dijkstra, né? Então, teria o Dijkstra em si, na origem, vai ter a filha de prioridade, tá. Vou ter aqui o N também.
É assim, é diz N? É diz assim, é isso. Beleza, é isso. Então, você teria o construtor, o negócio, e aqui você podia fazer um void add aresta int origem, int destino, int custo, tá? E aí, dependendo se for ou não, tá? Se for direcionado ou não, você comenta ou descomenta, tá? Então, você tem a função de inicializar o grafo, você tem a função de adicionar a aresta, e você tem aqui o dice, né? Aí o que é que você faz, né? A gente não vai precisar recuperar o caminho, né? Nesse caso, então, se dane, né? Então, a gente teria um grafo normal, de N vértices. Tá, vou botar N vértices, né? E um grafo reverso também de N vértices, tá? E aí a gente adicionaria grafo normal, né? Normal. Adicionaria aresta de U para V com custo. E no reverso a gente adicionaria aresta ao contrário, tá? De V para U com custo. Então a gente adicionar aresta tanto no normal quanto no reverso. A gente teria a distância da origem, sairia no normal, ponto dash, saindo da origem, né? Sei lá. E o outro saindo do reverso, vindo do destino, tá? E aí a gente só processaria as queries e fazia aquele if, tá? Então seria tipo, sei lá, int q, tem q, se a gente tivesse essas queries. Eu vou ver se eu acho uma questão que pede isso, tá? Tem várias questões que pedem isso. E aí a gente teria querer saber se a aresta de U para V faz parte, né? Então, você lê U e V. E aí, o que é que você faz, né? If, sei lá. A gente teria que ter um map da vida, TI, dizendo qual que é seria as arestas, né? O custo da aresta. A gente tem que querer adicionar ela aqui, né? Só para a gente saber o custo de uma aresta mais fácil. Então, a aresta de U para V tem esse custo. Eu vou adicionar voltando também, só para aqui para U, né? Tem esse custo. Isso aqui depende, né? Se for indo ou for voltando, né? Mas o que eu ia fazer era basicamente o seguinte, né? Se por acaso arestas.count o IV for igual a zero, porque não tem, né? Aí você imprime menos um. E se tiver, você basicamente é o seguinte, né? Você tem o custo, né? Int C, que é o custo da aresta. Tem o custo da aresta, aí você checa. Se por acaso a distância da origem para U, a origem para U, mais a distância do destino para V, mais o C, foi igual à distância da origem lá para o destino, né? Então, é porque faz parte, saca? Você imprime aqui, faz parte. Porque, como eu falei, é um mol, tá? Tem tanto caso de ser de U para V, quanto de V para U, tá? V para U. Então, é basicamente essa brincadeirinha aqui, tá? Para você checar se uma aresta faz parte ou não, você só faz esse ifzinho aqui, ó, tá? Tem que ter em algum lugar que guarde a distância da aresta em si, né? Pra você recuperar ela depois, saber qual era o custo da aresta. Pode ser um map, unordered map, tanto faz, né? Tanto faz. Mas é basicamente isso daqui, tá? E normalmente ele cai em alguns problemas. Eu não vou rodar, eu não vou testar, mas confia que tá certo, tá? Talvez possa ter um errozinho de compilação que eu não compilei, mas é isso aí. Se não mudar, tem que refazer o reverso, tá? Tem que refazer o reverso. Se o destino mudar, você refaz o reverso. Se a origem mudar, você refaz o outro, tá? É basicamente isso. Se ficar mudando a origem e o destino, deve ter um outro algoritmo que resolve melhor. Mas se os dois forem fixos, você pode usar isso, tá? Beleza?
Alguma pergunta? Manda a lista de presença aqui, que eu esqueci. Que é aqui, né? Manda uma lista de presença, tá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Ou se não tiver alguma dúvida, a gente pode encerrar por aqui, tá? Beleza, meus queridos. Sem dúvidas, deixa eu encerrar a gravação.